Boa noite a todos. Eu sou a Anaí Beleza e eu sou a secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, nessa gestão agora. Hoje, então, nós vamos ter a palestra sobre atuação e mercado de trabalho do farmacêutico em oncologia. É uma área relativamente nova para nós, né? E, então, essa capacitação tem o intuito de apresentar as principais atividades do farmacêutico que atua nessa área da oncologia, as possibilidades de intervenção e como é que está esse mercado de trabalho, e o que já se conquistou e as perspectivas de alcance. Tá bem? Eu tenho alguns recadinhos importantes antes de começar. Eu vou solicitar aos participantes que coloquem os seus nomes no chat, que aparece aqui ao lado, tá? Para que nós possamos fazer a conferência dos participantes e gerar os seus certificados. Depois vocês podem pegar via acesso restrito, depois do evento, tá? Nós também pedimos que todos fiquem com os microfones desligados para evitar ruídos, né? Para não atrapalhar a apresentação. E essa apresentação, ela será gravada, e amanhã ela já estará disponível no nosso acesso restrito. Daí vocês podem também anotar suas perguntas, que no final nós vamos abrir para dúvidas, tá? Aí os palestrantes vão poder responder essas dúvidas para nós. Depois, para organizar, então, essas falas, depois do pedido do palestrante, quem tiver perguntas pode se inscrever para falar, tá bom? Nós vamos seguir a ordem do chat. E outra coisa também, tem outras qualificações que estão divulgadas no site do Conselho, né? E que estão abertas para inscrição. Vocês podem conferir essas opções e aproveitar para ampliar os seus conhecimentos. Tá bom? Vou deixar então com a nossa palestrante. Boa noite, então, vou me apresentar. Eu sou Laura Alegria Martins, sou farmacêutica industrial, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado também na mesma instituição, e sou especialista em oncologia pelo Hospital Moinhos de Vento e pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. Agradeço desde já a possibilidade, né, que o Conselho Regional tem dado aos diversos grupos de trabalho de expor aqui, né, as nossas atividades e poder dividir um pouco com os colegas todo o trabalho que é feito. Boa noite a todos. Eu me chamo Fernanda Vasconcelos, sou farmacêutica graduada pela Unijuí, a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Juí. Sou graduada do ano de 2009 e fiz a pós-graduação em oncologia na mesma universidade e também me especializei em farmácia hospitalar e farmácia clínica, e desde então eu atuo na área de oncologia, já tendo várias experiências profissionais, e nesse momento eu moro em Santa Maria e trabalho no Hospital Militar de Santa Maria, no setor de oncologia. Então, eu e a Laura vamos dividir o assunto de hoje, vamos compartilhar a apresentação. Eu vou dar início, então eu vou compartilhar os slides. Conseguem enxergar? Tá ok? Sim. Certo. Tá bem. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é a atuação e mercado de trabalho do farmacêutico em oncologia. Eu e a Laura fizemos parte de um grupo técnico de trabalho em oncologia, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. E a gente, enquanto grupo, optou por fazer esse primeiro momento dessa conversa com vocês sobre esse assunto mais básico, que é o que o farmacêutico pode fazer atuando num serviço de oncologia. Então, para quem já trabalha em serviço de oncologia,
talvez seja tudo que vocês já conhecem e já fazem, e também não é a nossa pretensão esgotar esse assunto nesse momento, né? Talvez tenha outras coisas que a gente poderia mencionar também, mas até pelo... Oi, Fernanda, o teu áudio tá sem áudio agora. E agora? Voltou. Ele estava mutado, não entendi por quê, mas eu vou dar continuidade, qualquer coisa você me avisa. Seguindo, então, a gente vai falar sobre... a gente não vai esgotar esse assunto hoje e também a gente não vai aprofundar muito em cada tópico. A nossa ideia é abordar uma visão global de atividades que o farmacêutico pode e deve realizar num serviço de oncologia. E para quem ainda não atua na área ou tem interesse ou gostaria de conhecer mais, eu acho que vai ser uma palestra bem proveitosa. Então, o que a gente traz hoje, eu e a Laura, é muito da nossa vivência profissional, das coisas que a gente aprende com o passar do tempo, atuando nos serviços, muito do que a gente discute no nosso grupo de trabalho em oncologia também, boa parte da legislação, das legislações que estão em vigor, e também dos materiais técnicos publicados pelo Conselho Federal de Farmácia, e também pela Sobrafo, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. Então, para comentar com vocês o que é esse grupo técnico de trabalho em oncologia do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Ele foi designado, então, pela Portaria 65, de 20 de novembro de 2020. Então, no final do ano passado, saiu essa portaria designando os membros do grupo e quais seriam as nossas pautas de trabalho. A gente fez uma primeira reunião em dezembro e desde então a gente tem tentado se reunir mensalmente. Até agora já foram 8 reuniões mensais. Então, qual é as nossas pautas de trabalho ou qual é a nossa atividade principal? É debater aspectos ligados à atuação do farmacêutico para consolidação e ampliação do farmacêutico em oncologia. Então, o que a gente tem conversado até então? Questões de regularidade, de atribuição privativa de manipulação, averbação de diplomas, questões de fiscalizações, de prazos. Então, a gente tem debatido bastante sobre isso para tentar também ser esse elo de ligação entre os profissionais e o conselho. Outra atividade é desenvolver projetos e propor ações voltadas ao segmento profissional farmacêutico na área de oncologia, que então hoje essa nossa conversa é um desses projetos, é uma das atividades. Nós já temos também um e-book em fase final de elaboração, que logo será disponibilizado, e temos outras atividades também que a gente tem pensado e proposto para fazer essas ações voltadas a esse campo profissional. E também prestar assessoria técnica à diretoria do conselho, quando acionados, quando necessário, que a gente possa fazer essa assessoria referente a questões específicas da área da oncologia. Então, os membros, nós temos a farmacêutica Maide Torriani, que é a nossa presidente do grupo, a farmacêutica Laura Martins, que está conosco hoje, é a vice-presidente, eu sou a secretária do grupo, e o farmacêutico Carlos Vaz, o farmacêutico Cícero Allende, a farmacêutica Fernanda de Paula e a farmacêutica Simara Ártico também integram esse nosso grupo de trabalho. Então, em relação ao farmacêutico em oncologia, a incidência do câncer no Brasil ela é estimada pelo Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, ela tem uma alta prevalência e a estimativa desse instituto é que são previstos mais de 600 mil novos casos de câncer, de diagnóstico inicial de câncer, no triênio 2020, 2021 e 2022.
Então, realmente, essa é uma incidência bastante considerável, seriam 600 mil novos casos no país. Mas vale lembrar que essa projeção ela foi realizada antes da pandemia do Covid-19, que era algo que ninguém esperava, e mesmo no início a gente não tinha dimensão do rumo que isso poderia tomar. Então, essa pandemia, com certeza, ela vai impactar muito nessa questão de diagnósticos, porque devido à necessidade imposta pela própria pandemia de isolamento social, muitas pessoas acabaram não procurando recursos médicos, acabaram negligenciando sintomas. Então, isso pode impactar muito nessa projeção feita. A gente espera que agora que as coisas estão voltando a uma certa normalidade, se aumente muito os diagnósticos iniciais de câncer, e isso com certeza vai refletir nos serviços de oncologia. A gente sabe que os tratamentos de câncer são muito variados, pode ser feito cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou eles em combinação, e nesse contexto o farmacêutico com certeza se insere, em especial no ramo de quimioterapia, no uso de medicamentos para o tratamento do câncer. Então, o farmacêutico tem esse papel fundamental no cuidado terapêutico e consegue intervir no aumento de sobrevida dos pacientes com câncer. Grande parte dos medicamentos que são utilizados em oncologia, eles apresentam alta toxicidade devido ao próprio mecanismo de ação desses medicamentos, e isso reflete em grande incidência de eventos adversos. A gente sabe que evento adverso em tratamento quimioterápico, ele é sempre esperado, em maior ou em menor grau. Depende da equipe assistencial identificar esses eventos, manejar e, se possível, sempre tentar prevenir ou reduzir a gravidade deles. Além disso, os medicamentos oncológicos, principalmente os citotóxicos, eles possuem uma estreita margem terapêutica, ou seja, a relação entre aquela dose que ela é terapêutica e a dose tóxica, ela é muito próxima. Então, qualquer variação de dose que não seja previamente calculada ou que esteja em desacordo pode causar ainda um prejuízo maior para esse paciente. E, nesse sentido, o farmacêutico é um grande aliado do paciente nessa questão de segurança, de conferência de dose e também na manipulação adequada dos medicamentos. Mas, então, o que faz o farmacêutico que atua em serviço de oncologia? Quais são as atribuições desse profissional? Até pouco tempo, o farmacêutico era aquele profissional que manipulava as drogas citotóxicas, que manipulava as quimioterapias, porque na resolução número 288 de 1996 do Conselho Federal de Farmácia, ele traz que é uma atribuição privativa do farmacêutico. Então, a partir desse momento, o farmacêutico ingressou definitivamente nessas equipes como o manipulador dos medicamentos. Mas a gente sabe que hoje isso já ampliou muito, precisa do farmacêutico para manipular, mas o farmacêutico é um profissional muito importante na equipe e realiza diversas outras atividades. Então, o que o farmacêutico faz? Algumas atribuições do farmacêutico no serviço de oncologia. O farmacêutico é responsável pela elaboração dos manuais de procedimentos técnicos ou procedimentos operacionais padrão, ou conforme é chamado em cada serviço, que nada mais é que a descrição minuciosa de todas as atividades, os processos que são realizados dentro do serviço de farmácia. Então, nesse documento precisa estar escrito o que é feito, quem faz, quando faz e como faz, além de algumas ações corretivas, se necessário. Então, é muito importante ter todos os procedimentos de todas as atividades da farmácia registrados e documentados, porque isso garante uma reprodutibilidade e garante uma qualidade nos processos para também se alcançar os resultados que são esperados deles. Também é muito importante ter um plano de garantia e de controle de qualidade, que é nada mais é que o Manual de Boas Práticas da Farmácia,
que também vai abranger toda a parte de registro de limpeza, de desinfecção de áreas e de insumos também, as condições de conservação, de armazenamento, de transporte, além de todo o registro da forma como é manipulado os medicamentos, como é o destino final dos resíduos. Então, tudo isso deve constar nesse plano de garantia e de controle de qualidade. E, além de estar registrado, a correta execução e o seguimento desse plano garante o sucesso e a uniformidade na execução dessas atividades dentro da farmácia. Aquisição e avaliação técnica dos medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para a saúde. Então, o farmacêutico, junto com a comissão multiprofissional, faz a seleção e a padronização dos fármacos, utilizando critérios técnicos e critérios econômicos. Então, o serviço de oncologia, geralmente dentro de uma instituição, é um serviço que envolve altos custos, altos investimentos. Então, o farmacêutico precisa garantir que o paciente vai ter acesso a um medicamento que seja seguro, eficaz, que seja o medicamento que o paciente precisa, mas que também tenha esse custo-efetividade adequada, que o serviço consiga oferecer também esse tratamento no custo que ele tem. O farmacêutico também trabalha muito na questão de controle do estoque, e essa questão de controlar o estoque, ela tem implicações clínicas e implicações financeiras. Implicações clínicas, porque os serviços de oncologia trabalham com agendamento. Então, quando o paciente está agendado e vai até o serviço, ele precisa ter acesso ao medicamento que ele necessita. Então, clinicamente, o medicamento precisa estar no estoque da farmácia para ser oferecido para o paciente. E implicações financeiras, justamente pela questão dos altos custos, dos altos valores, para que esse estoque seja adequado, seja mensurado para atender aquele rol de pacientes, sem onerar também a instituição do serviço de oncologia. A gente sabe, então, que cada vez mais, conforme vão sendo inseridas novas tecnologias e novas pesquisas de novos medicamentos no mercado, o valor agregado desses medicamentos também acaba se elevando. Dia a dia, a gente tem novos medicamentos aprovados, novos protocolos, ou os mesmos medicamentos para novas indicações terapêuticas, e o serviço precisa achar uma forma de acompanhar essas inovações, sem também ser prejudicado na questão econômica, né? Então, cada vez mais estão disponíveis no mercado medicamentos que são mais específicos para as doenças que os pacientes têm, conforme cada patologia, menor perfil de toxicidade, mas muitas vezes são inviáveis para o serviço oferecer para o paciente e inviáveis para o usuário adquirir também. Então, aí entra um ponto bem importante, que é a farmacoeconomia, que é aquele ponto de definição do custo-benefício daquilo que é possível oferecer para o paciente, e isso também muitas vezes é determinado pelos próprios planos de saúde, né, o que é possível oferecer ou não, conforme a necessidade de cada paciente. Ainda falando na questão de medicamentos de alto valor, a programação de compras mensais também é importante para fins de otimizar recursos, né, cada instituição tem a sua forma de controlar o estoque e controlar compras, mas sempre tem que se ter um olhar atento para ter racionalidade na manutenção dos estoques e, ao mesmo tempo, não desassistir os pacientes. E também os inventários, que podem ser realizados de forma mensal ou de forma semestral, ou ainda contagens semanais do estoque, para conferir se aquilo que está no sistema de controle confere com o que está no estoque físico, porque havendo divergências também nesses inventários, isso vai impactar no oferecer o tratamento para o paciente. O farmacêutico, então, acaba participando de toda essa normatização dos procedimentos que envolvem todo o ciclo do medicamento e insumos dentro da instituição. Então, o recebimento de medicamentos na instituição precisa ser um processo documentado, né? A sugestão é que se tenha um checklist de recebimento, e nesse momento de receber é necessário observar a integridade da embalagem,
as condições de transporte desse medicamento, se estão adequadas, as condições de recebimento, se as caixas não estão violadas, se estão com temperaturas adequadas, e principalmente a correspondência entre o que foi pedido, o que foi solicitado, a nota fiscal recebida e o material recebido. Então, conferir a quantidade, conferir a especificação, a apresentação desse medicamento, se é realmente aquilo que foi adquirido e que é o que a instituição necessita. Por vezes, esse recebimento não acontece diretamente na farmácia, às vezes tem um intermediário de um almoxarifado, então essa equipe de recebimento precisa ser adequadamente treinada para conseguir dar conta de todas essas questões. E também sempre é importante exigir o laudo de análise dos lotes dos medicamentos quimioterápicos, porque isso é uma coisa que a legislação exige que esteja armazenado, arquivado na farmácia. Em relação ao transporte, então, para transportar medicamento, seja ele do almoxarifado para a farmácia ou mesmo transportar os medicamentos manipulados, é necessário ter recipiente isotérmico exclusivo para esse fim, para esse tipo de medicamento, de forma a garantir a conservação durante o transporte. O colaborador que faz esse transporte precisa ser adequadamente treinado, especialmente para gerenciar uma possibilidade de um acidente ou de um risco de um acidente. Então, a gente é muito responsável pela segurança ambiental e segurança dos colaboradores que trabalham com esses medicamentos, especialmente os citotóxicos. Por esse motivo, é previsto existir kit de derramamento de antineoplásicos adequadamente identificado e que esteja disponível em todas as áreas em que são realizadas atividades relacionadas à manipulação, armazenamento, administração de quimioterápicos e também o transporte, que é uma possibilidade de acontecer algum tipo de acidente. Ao mesmo tempo, na existência desse kit, precisa ter um procedimento escrito, né, que descreva quais são as ações que devem ser realizadas no momento desse possível acidente. Então, o que fazer se houver exposição ao quimioterápico, se cair na pele, se atingir os olhos, as roupas, enfim, se houver, por acaso, alguma ingesta desse tipo de medicamento, qual é o procedimento adequado, de que forma notificar e como encaminhar também essa pessoa que teve esse acidente. E esse transporte de medicamentos também visa a garantia da conservação e da estabilidade físico-química desses medicamentos, sempre protegendo da incidência de luz solar direta. Em seguida, também o farmacêutico é responsável por garantir um armazenamento adequado desses medicamentos que são destinados à terapia antineoplásica. Esse tipo de medicamento deve ser armazenado separado dos demais, então é importante ter uma sala restrita, de acesso restrito, de acesso controlado, os armários, se possível, sempre com chave, né? As condições apropriadas de armazenamento conforme a característica de cada medicamento, medicamentos que são termoláveis, armazenar sob refrigeração, ou medicamentos que são sob temperatura ambiente, que tenham essa temperatura monitorada, e isso com o objetivo de preservar a identidade e a integridade desses medicamentos. Então, como eu comentei, medicamentos que exijam condições especiais de temperatura, deve existir registro e controle da temperatura. Aí nessas fotos tem alguns exemplos de armazenamento, então ali aparece um armário com a chave e essas gavetinhas, assim, uma boa prática de armazenamento é que existam essas bordas altas para evitar possíveis quedas de medicamento, né, do armário, principalmente se ele é mais alto, e também, sempre que possível, evitar empilhamento, que é uma possibilidade de um acidente, né, desse medicamento cair. É importante também essa identificação que consta ali na foto, né, que possa ser identificado o lugar de cada medicamento, e sempre alertar também, da mesma forma como outros medicamentos,
aqueles medicamentos que têm grafias parecidas ou sons parecidos que possam ser sempre identificados ou com uma cor diferente ou armazenados em lugares distantes um do outro, que é uma fonte de erro bem prevalente. Ao mesmo tempo, as embalagens muito parecidas, às vezes os laboratórios acabam fazendo embalagens muito parecidas, então identificar uma identificação adequada para evitar erros e garantir a segurança do preparo e do serviço. Em relação ao refrigerador, também ele dá para ver que tá com o termômetro embutido, e está bem organizado também dentro do refrigerador. Cada serviço também estabelece a sua forma de armazenar, que acha mais conveniente, ou por ordem alfabética, ou por via de administração, né? Um armário só para os injetáveis, o outro para os via oral, separa assim conforme for mais conveniente para o serviço. O que é importante é sempre colocar os medicamentos com prazo de validade mais curto, mais na frente, com mais fácil acesso, para serem sempre consumidos primeiro. E no refrigerador é bem importante colocar uma identificação, principalmente se o refrigerador não tiver a porta de vidro que permite olhar, enxergar o que tem dentro dele, mas colocar essa identificação do que tem armazenado dentro, para evitar que fique abrindo a porta do refrigerador e alterando a temperatura, para procurar o medicamento, né, sem ter certeza que ele está realmente armazenado nesse dispositivo. Em relação ao controle de temperatura, ali tem um exemplo de um log de temperatura, né, que é possível verificar toda a variação de temperatura que aconteceu com o passar do tempo. Existem muitos mecanismos bem modernos em relação a isso, que você consegue ver até no celular, né, como é que está a temperatura em tempo real de um refrigerador que está lá no serviço e você não está, ou vai recebendo atualizações, né. A gente sabe que isso não é uma realidade em todos os serviços, mas o importante é assegurar esse registro da temperatura, principalmente 2 vezes, ou ao menos 2 vezes por dia, registrar a temperatura mínima, máxima e atual, para conseguir rastrear se ele manteve, né, na temperatura preconizada. Pode ser assim no início e no final do turno de trabalho. E também sempre ter mecanismos de contingência, né, planos de contingência. Ter os refrigeradores ligados em gerador de energia elétrica, utilizar alarmes, enfim, ter planos para evitar que exista qualquer excursão de temperatura que possa afetar o medicamento e perder a estabilidade dele. E os termômetros utilizados, bem como refrigeradores, também é importante que estejam sempre calibrados ou com prevenções, com manutenções preventivas em dia. Seguindo nas atribuições, então, o farmacêutico tem essa atribuição bem importante, que é o gerenciamento e o manejo dos resíduos de risco. Então, a RDC 222 de 2018 é a legislação que está vigente em relação ao plano de gerenciamento de resíduos dos serviços. Cada serviço precisa ter esse plano, que é um plano que diz como que vai ser segregado, como que vai ser armazenado esse resíduo até que ele tenha o destino final. E qual é esse destino final? Se vai ter uma empresa terceirizada que vai coletar, ou o que vai ser feito com esse resíduo que é gerado desse serviço. Então, é bem importante que a segregação dos resíduos, conforme o tipo deles, seja feita já no momento que eles são gerados. E o momento que a gente gera mais resíduo citotóxico é no momento da manipulação. Então, o farmacêutico é responsável por segregar esse lixo e já identificar ele, o que é tóxico, o que é pérfuro cortante, e para ele ser adequadamente seguir a cadeia do plano de resíduos da instituição. Procedimentos, registro e notificação de acidentes ambientais e pessoais. Então, da mesma forma, como eu comentei, a existência de kits para acidentes, kits de derramamento de quimioterápico, precisam estar em todos os locais onde haja
onde existam medicamentos quimioterápicos, então isso envolve a farmácia, a central de manipulação, onde ficam armazenados, e também onde vai ser administrado esse medicamento, que pode acontecer algum vazamento, alguma desconexão, e pode acontecer algum acidente. Então, os profissionais precisam estar treinados, todos os profissionais, pelo menos para saberem isolar a área, onde achar esse kit, quem está capacitado para fazer esse manejo desse resíduo que ficou ali, e isso tudo deve ser notificado também, registrado e notificados em livros de registro ou templates adequados para serem entregues no serviço de medicina ocupacional ou de medicina preventiva da instituição ou da clínica. Estabelecimento de técnicas de biossegurança, identificando os momentos e situações de risco. Então, quem trabalha em quimioterapia, seja o farmacêutico, sejam os auxiliares da farmácia, precisam sempre trabalhar nessa cultura de segurança, sabendo que se tratam muitas vezes de medicamentos que são potencialmente citotóxicos e carcinogênicos ou teratogênicos. Então, precisa ter essa cultura de uso de EPIs, de higienização do local, de manter em ordem, para evitar qualquer tipo de acidente e de possível contaminação, tanto do ambiente como dos profissionais. Então, a gente deve sempre identificar os momentos e as possibilidades que são situações de risco. Ao mesmo tempo, essa cultura de segurança envolve aquela proibição de comer, de ter bebida dentro dos ambientes da farmácia, e que seja realmente áreas restritas a profissionais que sejam treinados para atuar ali e que tenham essa noção de boas práticas de biossegurança. Ensino e educação permanente para o corpo técnico, que seriam os próprios farmacêuticos da equipe, e também para os profissionais de apoio, que são os auxiliares da farmácia. O farmacêutico, por si só, é um profissional que precisa estar em atualização constante, né? A gente percebe isso no dia a dia em diversas áreas de atuação. E na oncologia não é diferente, né? Como eu comentei, as inovações tecnológicas, as novas aprovações de medicamentos ocorrem com uma velocidade muito rápida e a gente precisa estar atualizado e sabendo do que se trata para poder também compartilhar com os demais profissionais sobre essas inovações. Então, novas terapias ou novos protocolos ou inclusão de novas drogas ou novas indicações terapêuticas. E os próprios auxiliares também tem essa necessidade de conhecer um pouco mais sobre as classes dos medicamentos, sobre como agir, a forma correta de trabalhar nessas áreas limpas, áreas assépticas. E isso tudo, esse conhecimento deles vai contribuir muito na garantia da qualidade do serviço prestado pelo serviço de farmácia. A oncologia, ela se desenvolve de uma forma muito dinâmica e nós, enquanto profissionais, precisamos estar sempre atentos e ir em busca dessas novidades. A educação continuada acontece também para os demais colaboradores da instituição, então para a equipe de enfermagem, serviço de higienização. Então, como que o pessoal do serviço da higienização vai higienizar a nossa central de diluição, a nossa farmácia, que cuidados precisa ter, que tipo de material usar, quais os EPIs que devem ser utilizados, bem como agir em casos de acidentes, também a gente treina as equipes para isso, a parte da legislação sanitária, o que é previsto, o que não é, então é uma função bem importante do farmacêutico. Em relação à prescrição médica e à análise da prescrição médica do tratamento quimioterápico, talvez essa seja uma dos momentos de maior interação do profissional com a equipe, e uma atividade muito importante, porque envolve a validação do farmacêutico para aquele protocolo, para aquela prescrição que vai ser aviada em seguida. Então, conforme já foi mencionado, qualquer erro, qualquer falha que possa existir nessa prescrição, ela pode ser algo muito prejudicial para o paciente, e nós somos uma barreira muito importante de prevenção de erro
antes que ele seja danoso para o paciente, que é quem está precisando daquele tratamento para a sua expectativa de cura, ou aumento de qualidade de vida, ou aumento da expectativa de vida. Então, essa análise da prescrição médica envolve todos esses itens e, às vezes, até mais. Então, precisa daquele momento do farmacêutico sentar e fazer essa validação dessa prescrição com bastante atenção e calma. Então, primeiros itens são os dados de identificação do paciente, que precisam estar bem claros. O nome do paciente, o número do prontuário dele no serviço, ou aquele número de registro que identifica o paciente, e qual é a data dessa prescrição, ou a data que esse paciente consultou, que precisa ser uma data recente. O peso, a altura e a superfície corporal, que são as informações que vão determinar a dose e o cálculo dessas doses que o paciente vai receber desses medicamentos, a idade e o sexo dele. Resultados de avaliações laboratoriais, a gente sabe que nem sempre estão disponíveis para o farmacêutico, né? Quando se usa o prontuário eletrônico, essas informações conseguem estar mais de fácil acesso, mas a gente sabe que por vezes isso acaba ficando um pouco inacessível. Mas os resultados dos laboratórios são bem importantes, porque existem medicamentos que são calculados com base na função renal do paciente, e outros resultados, como hemograma, como função hepática, também são bem importantes para avaliar possíveis reduções de doses ou as condições clínicas do paciente para estar recebendo aquele tratamento. A gente avalia, então, aquele protocolo que está prescrito. Por vezes pode ocorrer uma omissão involuntária de algum medicamento que faz parte do protocolo, então cabe ao farmacêutico verificar por que não está prescrito, se isso está evoluído, que por alguma toxicidade esse medicamento foi propositalmente suspenso ou não, mas isso precisa estar informado para a gente poder validar esse protocolo. Também uma prática que não é recomendada é o uso de siglas nas prescrições, que isso é uma fonte de erro, que pode causar algum tipo de confusão e uma compreensão equivocada do medicamento que está sendo prescrito. O cálculo de dose é importante, com base na superfície corporal ou no peso do paciente, que o farmacêutico possa estar refazendo esse cálculo e validando e conferindo essa dose que vai ser manipulada por ele ou por outro membro da equipe na sequência, que seja realmente aquela dose que o paciente precisa receber, com um peso atualizado e com a dose do miligramas por metro quadrado adequada, ou miligramas por quilo, que seja o protocolo que o paciente precisa e a dose que ele precisa receber. Os diluentes que são prescritos, se eles estão adequados para aquele medicamento, os volumes de diluentes e os tipos de diluentes também, as compatibilidades entre os medicamentos, caso sejam prescritos mais de um medicamento na mesma bolsa de soro, e também, inclusive, em relação aos medicamentos de suporte também, o farmacêutico faz essa validação se eles são compatíveis ou não. As embalagens e o acondicionamento adequado, então, se é necessário uma embalagem livre de PVC ou não, o equipo da mesma forma, se o medicamento precisa ser protegido da luz ou não, de que forma ele vai ser embalado nesse sentido. A via de administração prescrita, o tempo de infusão também precisa estar adequado para o protocolo. O plano terapêutico, então, qual é o ciclo que está sendo prescrito, quantos ciclos o paciente vai fazer, se isso está adequado ou não. E, por fim, a identificação do médico prescritor, o nome do médico, a assinatura e o carimbo que contenha o registro no conselho de classe. Nesse sentido, é sempre muito importante essa integração ou interação do farmacêutico e a boa comunicação com os membros da equipe. Essa análise da prescrição médica, essa validação não é feita no sentido de procurar o erro ou de apontar o erro do outro profissional, bem pelo contrário. A intenção é validar, é trazer mais segurança para o paciente que vai receber aquele tratamento. E por isso que é sempre importante registrar isso, ou evoluir no prontuário, ou ter um campo na prescrição em que o farmacêutico possa assinar que conferiu e validou essa prescrição, por essa questão de segurança mesmo. Então, a intenção mesmo é trabalhar em equipe,
criar várias barreiras de segurança para que o paciente receba o tratamento que ele precisa. Em relação à organização da área física da farmácia, nós temos 2 resoluções vigentes que o farmacêutico precisa conhecer e garantir que sejam aplicadas. Então, a RDC da Anvisa, número 50, de 2002, é o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, é a resolução que trata realmente da infraestrutura da farmácia. A farmácia aparece lá no item 5, como uma unidade funcional de apoio técnico. Então, essa resolução é aquela que fala do dimensionamento, qual é o dimensionamento que a estrutura física precisa ter para atender o serviço a qual ela se destina. Então, descreve em linhas gerais como deve ser esse ambiente, qual a dimensão deles e a quantificação, quantas áreas daquelas precisa ter para o serviço poder funcionar. Então, nessa RDC, ele traz essa informação de que precisa ter uma sala exclusiva para preparação de medicamentos para terapia antineoplásica, com uma área mínima de 5 metros quadrados para cada cabine de segurança existente. E a RDC da Anvisa, número 220 de 2004, ela é um pouco antiga, ela é de 2004, mas ela é a resolução que está vigente e que traz o regulamento técnico de funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica. Então, tem um anexo nela, que é o anexo de boas práticas de preparação de terapia antineoplásica, e ela traz informações bem importantes em relação a esses serviços, e também traz essa informação da necessidade da cabine de segurança biológica classe 2B2, que é aquela que não permite recirculamento de ar com exaustão de 100% dos gases produzidos dentro da cabine. Agora, a farmacêutica Laura vai dar seguimento na apresentação e eu vou passando os slides aqui para ela. Se tu quiser fechar o meu microfone, Chayane. Então, gente, vamos continuar falando sobre a área física da farmácia. Eu sei que tem muitos estudantes aqui, gente que se formou, mas que não atua na área. Então, é importante a gente trazer um pouco dessa realidade e do que acontece dentro do serviço de oncologia. O que é a cabine de segurança biológica? Nem todo mundo tem né, tanta facilidade ou tem conhecimento do que é. A cabine de segurança biológica é o local onde a gente faz a manipulação dos quimioterápicos. Então, essa cabine de segurança biológica, ela protege tanto o manipulador quanto o produto acabado que a gente está produzindo, no caso, as bolsas com a quimioterapia. Essa cabine de segurança, ela tem que ser validada. E existe uma periodicidade nisso, né? Esse controle todo que é feito dentro da área física é uma das atribuições do farmacêutico de oncologia. Então, a gente tem que fazer essa validação, a gente tem que acompanhar, não somos nós, farmacêuticos, que fazemos essa validação, mas nós temos que integralmente acompanhar isso, verificar se elas estão sendo feitas no período adequado, até porque a gente é fiscalizado pela vigilância sanitária, então precisa ter os registros dessa verificação, até porque a gente tem a necessidade de saber, né, a gente tem a necessidade de ter essa periodicidade para proteger os nossos funcionários, né, os farmacêuticos que trabalham com isso. Então, sempre que tiver no tempo correto, a gente vai ter que fazer essa validação, ou em algum momento que houver algum reparo, a movimentação da capela, né, da capela ou cabine de segurança. Então, todo esse processo tem que ser documentado. E nós, farmacêuticos, temos a obrigação de acompanhar e de ter esses registros em mãos. A área de armazenamento de antineoplásicos, o que é um pouco diferente, a gente fala em ciclo da assistência farmacêutica, e muito do que a Fernanda falou aqui, ela vale para as outras áreas da farmácia. Mas no caso da terapia antineoplásica, a gente tem que ter uma área de armazenamento exclusiva para terapia antineoplásica. Então, eu trabalho, por exemplo, no Hospital de Clínicas, a gente tem uma central de abastecimento farmacêutico e onde a gente armazena vários tipos de medicamento. Os locais de armazenamento dos medicamentos antineoplásicos, eles têm que ser diverso, um lugar diverso, separado, um local separado da guarda dos outros medicamentos. Então, esse armazenamento exclusivo tem que estar sob a guarda de um farmacêutico e ele tem que estar num local segregado.
A área, nessa cabine de segurança biológica, a gente tem que ter uma área de paramentação. Então, antes da gente entrar, porque todas essas salas, elas são classificadas. O que é uma sala classificada? Tem uma pureza, né, do ar que circula dentro dessa sala. Então, existe pureza de ar dentro da cabine de segurança, no local onde a cabine está instalada. Então, para que tu entre e que tu contribua para que essa sala seja classificada como uma área limpa, tem que ter uma área de paramentação. Então, tudo isso é justificado, né, a presença do farmacêutico para que a gente verifique se todas essas etapas estão sendo seguidas. É necessário ter um lavatório para higienização das mãos, ter uma barreira de sujo e limpo, né? Então, onde tu vai te trocar, onde tu vai colocar a paramentação adequada para fazer a manipulação. Então, além dessa sala onde tu vai fazer essa paramentação para entrar para a sala de manipulação, tem que ter ainda uma sala, né, um outro ambiente onde tu vai fazer a higienização dos medicamentos, que ela tem que ser contígua, né? Ela tem que ser ao lado da sala de manipulação para que esses medicamentos, quando venham do setor de armazenamento, eles sejam sanitizados e possam entrar para dentro da sala de manipulação. Essa sala que é destinada à manipulação, ela tem que ser exclusiva para manipulação de quimioterápicos e, como eu falei para vocês, ela tem que ser uma sala classificada, né? Normalmente, a gente dá essa classificação de ISO, né? Que é uma classificação da pureza do ar. Então, a sala de manipulação, ela tem que ter uma classificação de ISO classe 7, que significa dizer que tu tem 10 mil partículas, né? Que é possível que tu tenha 10 mil partículas por metro cúbico da sala, né? E a cabine de segurança, ela tem que ter uma classificação de ISO 5, ou seja, uma pureza muito maior, onde só pode ter circulando dentro da cabine 100 partículas por metro cúbico. Além disso, a gente, enquanto farmacêutico responsável, né, por essa sala de manipulação, a gente tem que garantir, além da classificação da sala, que exista pressão diferente entre as salas, para que evite a contaminação do ambiente para dentro da sala e para que essa contaminação não passe para o nosso produto. Então, existe também a necessidade da gente verificar a pressão, que tem que ser negativa, dentro da sala de manipulação em relação às outras salas adjacentes. E isso tudo são atividades que o farmacêutico diariamente tem que estar atento, né? Se acontece alguma coisa com a cabine, se a sala perde pressão, se o insuflamento de ar de dentro da sala não está adequado. Então, são fluxos de trabalho que nós temos que atuar e sermos observadores, né? Se algo sai fora do nosso controle. Existe um fluxo de trabalho que sempre vai da área suja, né, para a área limpa. Então, a gente tem que ter esse controle, tem que ter barreiras de segurança para que outras pessoas e outros profissionais não ultrapassem essa barreira. Pode passar, Fê. Então, o preparo dos antineoplásicos é um processo que tem que ter procedimentos escritos, que são os procedimentos operacionais, e dentro desses procedimentos a gente vai ter a limpeza, a validação das cabines de segurança e todo o processo de manipulação. O processo de manipulação, além da avaliação de prescrição médica, o processo de manipulação é um processo que tem que ser controlado. Nós, farmacêuticos e os profissionais que nos auxiliam, como os técnicos de farmácia, eles têm que usar adequadamente os equipamentos de proteção individual que são fornecidos e que devem ser fornecidos. Então, a máscara, o macacão, né, que é a vestimenta que a gente utiliza, que não libera partículas para o ambiente, os respiradores e óculos de proteção, tudo isso são equipamentos de proteção de segurança, né, individual, que devem ser utilizados e deve ser monitorado isso, né, a utilização e o fornecimento dos EPIs para a equipe multiprofissional. A técnica, a gente tem que assegurar que a técnica de manipulação seja uma técnica asséptica, ou seja, não tenha nenhum tipo de contaminação nesse produto. Além disso, o farmacêutico de oncologia, ele tem que ser capaz de verificar se o rótulo da produção está com as informações adequadas, que foram essas que a Fernanda já disse. Então, o nome do paciente, o prontuário, são informações que têm que estar presentes no produto acabado. Porque essa é uma informação que vai garantir a segurança do processo completo, né? Eu vou ter o medicamento correto para o paciente correto no momento correto. Então, a gente tem que verificar
se as doses são adequadas, né? Então, sempre é necessário ter uma dupla checagem. Normalmente, o ideal é que a gente tenha 2 farmacêuticos para fazer essa dupla checagem. Então, um calcula, verifica as doses, e o outro verifica se está tudo ok, se o volume a ser aspirado está adequado. Então, todas essas etapas têm que ser rigorosamente seguidas. Além disso, depois de produzir, né, como vocês veem aí na foto, é uma foto em tempo real, né, de uma produção de quimioterapia. Depois de produzir as bolsas, né, com os diluentes e o medicamento, a gente tem que fazer uma inspeção visual para ver se não tem nenhum tipo de partícula, né, faz parte do controle e da garantia de qualidade do produto que a gente está manipulando. Além disso, depois de ter produzido, como a Fernanda muito bem falou, a gente tem que garantir que esse produto que foi adequadamente preparado, numa sala classificada, com todos os dispositivos necessários para proteção e garantia desse produto e do manipulador, que ele seja transportado para esse paciente com uma segurança tanto do profissional que está fazendo esse transporte, quanto de que o produto vai chegar de maneira adequada, né? Ele foi produzido com cuidado tão extremo, né? Então, que é importante que chegue no nosso paciente com a mesma qualidade. Toda manipulação, ela tem que ser registrada, todo o processo de manipulação, e isso acontece também nos outros segmentos da farmácia, né? Quando tu participa de uma farmácia de manipulação, tu tem que registrar lote, fabricante e a validade dos produtos, e não é diferente na área de oncologia. Além disso, tem um ponto que eu acho muito importante a gente falar, e que eu falo muito para os alunos que participam das palestras, é que o profissional de saúde, ele é um profissional que ele tem que ser responsável pela geração de resíduos. Então, todo o resíduo que ele é gerado, nós somos responsáveis. Então, é necessário que a gente tenha um controle também sobre o descarte desse resíduo, né? Como a Fernanda disse, materiais pérfuro-cortantes, todo o resíduo químico que é gerado tem que ser descartado em recipientes adequadamente identificados. Quando a gente fala sobre descarte, a gente tem que falar na segurança do descarte, e a gente também é responsável pela biossegurança, né? O que é a biossegurança? É a parte da segurança que a gente fala, a segurança biológica, a segurança do manipulador, é a segurança do paciente e a segurança do meio ambiente e das pessoas, né? Da população. Então, a gente tem que fazer uma manipulação segura, né? O que a manipulação segura ela visa? Ela visa a segurança do paciente, ela visa a segurança do manipulador, ela visa proteger o paciente de algum processo que não seja adequado. O descarte estar adequado vai proteger a nossa segurança ambiental. Então, a biossegurança ela engloba vários momentos, né, do processo de manipulação e do final do processo, que é o descarte, e eles são atividades que são de nossa responsabilidade. Existem várias formas de exposição, né, tanto do manipulador quanto da equipe multiprofissional. Então, pode haver geração de aerossóis, né, quando a gente faz a produção da quimioterapia, e esses aerossóis ou respingos da terapia antineoplásica, porque a terapia antineoplásica é uma terapia que é vista como uma droga, né, como um medicamento potencialmente perigoso. O que é um medicamento potencialmente perigoso? É aquele que pode gerar teratogenicidade, carcinogenicidade, enfim, algum problema de ordem maior, tanto para a pessoa que está manipulando como para a equipe. Então, as formas de exposição devem ser controladas, e é por isso que a gente usa os equipamentos de proteção individual, né, que são as luvas, os respiradores, óculos de segurança, e tudo isso faz parte da biossegurança que o farmacêutico de oncologia também tem que dominar e saber controlar e observar dentro dessa equipe. A parte da reconstituição das drogas é a parte mais crítica do processo, onde a gente tem que ter uma garantia da segurança, da qualidade do produto que a gente está manipulando, se a diluição está adequada, se o cálculo da diluição está adequado, se o diluente está de acordo com o que é preconizado, né, pelo fornecedor, pelo fabricante. O momento da inserção da agulha na borracha, né, do frasco ampola, a retirada da agulha, a transferência das drogas com seringas ou transferidores, todas essas operações são operações que causam risco e que podem colocar em xeque a segurança do processo. Então,
todas essas etapas são etapas que nós, farmacêuticos, estamos inseridos totalmente na parte de produção e controle dessas atividades. Além disso, né, além dessas atividades que a Fernanda falou, várias delas, e que eu complementei aqui na questão da biossegurança, o farmacêutico, que faz parte de uma equipe, de um serviço de terapia antineoplásica, a gente tem diversas outras atividades que não só a parte de controle, armazenamento, gerenciamento de estoque e preparação. O farmacêutico de oncologia, ele é um profissional extremamente necessário, né? E a equipe do serviço de terapia antineoplásica, ela só existe se determinados profissionais estiverem presentes. E o farmacêutico é necessário para isso. E o farmacêutico, além de participar de todas essas atividades, ele também participa do serviço de farmácia e terapêutica, né? Das comissões de farmácia terapêutica, onde são definidos quais os medicamentos entram no rol de medicamentos da instituição, o controle de infecção hospitalar, comitê de ética e pesquisa. Existe muita pesquisa na área de oncologia, então o farmacêutico está totalmente inserido, né, nesse contexto, porque a manipulação das drogas é feita pelo farmacêutico especialista em oncologia, a gente tem que estar ciente das etapas do processo. Os comitês de qualidade e acreditação, né, que são muito presentes em todas as instituições, nos hospitais e em grandes instituições. Comissão de gerenciamento de resíduos, né, o resíduo químico de terapia antineoplásica é extremamente importante e deve ser extremamente controlado para que não haja problemas de segurança, né, de biossegurança. E o farmacêutico, dentro da equipe multiprofissional de terapia antineoplásica, ele transita por vários cenários. A gente tem atividades clínicas do farmacêutico, atividades de manipulação, e isso é importante a gente saber que essa integração com a equipe multidisciplinar é extremamente fundamental, não se faz nada sozinho, né? Uma equipe de terapia antineoplásica, ela é composta por médicos, por oncologistas, hematologistas, a equipe da enfermagem e a farmácia. Então, faz parte da nossa atribuição compor essa equipe de maneira bem integrada. Então, dentro das atividades, da pesquisa clínica é uma das atividades que a gente trabalha, né, bem integrado, porque, como eu disse, e a Fernanda também falou muito bem, né, medicamentos antineoplásicos são lançados diariamente, né? Então, a gente tem que acompanhar esse processo, e as pesquisas clínicas envolvendo medicamentos antineoplásicos também ocorrem de maneira muito ágil e muito dinâmica. Então, o farmacêutico tem que estar inserido nisso para saber todas as etapas desse processo, o medicamento novo, como ele é lançado, como deve ser manipulado, as diluições, enfim, tudo que faz parte do processo de produção e de manipulação desse produto. Farmácia clínica é extremamente importante, né? O objetivo principal da farmácia clínica é otimizar a farmacoterapia e trazer para o paciente os resultados esperados, né? Mas, claro, sempre pensando na promoção da qualidade de vida. Então, um paciente que tem muita reação adversa, né? São medicamentos que causam muitas reações adversas. Então, o farmacêutico clínico, ele vai acompanhar os exames clínicos do paciente e toda a sintomatologia de reações adversas que já faz parte, né, desse tratamento. Então, existem efeitos tóxicos que são esperados dessa terapia, mas existe um limite, né, para esse tipo de evento, e é necessário um manejo. Então, o farmacêutico está inserido nesse contexto, o farmacêutico clínico vai identificar essas reações e vai ajudar junto, né, a equipe ao melhor manejo dessas reações. Então, esse acompanhamento do farmacêutico, a orientação do farmacêutico para o paciente, né, saber identificar as reações e relatar essas reações para que a gente possa manejar junto com a equipe é extremamente importante, faz parte das nossas atividades. Então, os serviços farmacêuticos em oncologia estão cada vez mais dinâmicos e diversificados, mas tudo é direcionado para o paciente, né? Porque é um paciente que exige muito, é um tratamento extremamente complexo, né? São tratamentos novos e exigem do farmacêutico e da equipe um desenvolvimento científico e uma busca pela educação, né, científica dos novos tratamentos muito dinâmico. Então, a gente tem que sempre estar em busca desse conhecimento. A farmacotécnica é uma farmacotécnica específica, né? Então, nós temos
um farmacêutico que é específico e precisa ser especializado, né, especialista para fazer essa farmacotécnica, para produzir esse produto acabado. A gente tem medicamentos que a farmacovigilância é extremamente importante, né, tendo em vista as reações adversas, e são medicamentos novos, e são medicamentos que causam muitas reações importantes. O farmacêutico de oncologia, ele está inserido sempre nos cuidados paliativos. A gente sabe que hoje em dia a designação de um cuidado paliativo é diferente do que a gente tinha 30 anos atrás. Quando há 30 anos atrás se dizia que o paciente estava em cuidados paliativos, né, significava que ele já estava muito próximo da morte. Hoje em dia, o cuidado paliativo tem um outro cenário, né, de atuação. O farmacêutico vai acompanhar esse paciente em cuidado paliativo durante muitos anos, porque o tratamento paliativo é aquele tratamento que não tem possibilidade de cura, mas não quer dizer que aquele paciente vai vir a óbito, né, em seguida. Então, é um paciente que vai ser acompanhado pelo farmacêutico durante muito tempo. Esse paciente, né, muitas vezes o paciente em cuidados paliativos, ele vai ter muita dor, né, é uma doença que dentro da terminalidade, dentro do decorrer do tratamento, ele é uma doença que pode causar, né, metástase, e um controle e manejo de dor é extremamente importante, né, a gente trabalhar junto com a equipe para tirar esse preconceito com o uso de opioides, né? O paciente já está passando por um processo muito difícil, então a dor não precisa ser um fato, né, que vai acompanhar o paciente. Ele tem que saber fazer esse manejo, o farmacêutico fazer esse manejo junto com a equipe, para que o paciente não tenha esse problema, né, de utilizar medicamentos para dor e ter uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia, como eu falei, né, o controle e o cuidado paliativo dos pacientes, eles vão por muito tempo. Então, muitas vezes o farmacêutico está inserido dentro da equipe de assistência domiciliar, né? Os home cares sempre tem a possibilidade de mais uma inserção do farmacêutico em oncologia nesse nicho de trabalho. O farmacêutico de oncologia pode trabalhar dentro da indústria farmacêutica, né, com a gestão empresarial e com o marketing da indústria farmacêutica. Vários farmacêuticos que são especialistas em oncologia trabalham como MSLs de indústria farmacêutica, como speaker de indústria farmacêutica, trabalhando o marketing e a parte da indústria farmacêutica mesmo, da oncologia. Como consultores em oncologia, muitos farmacêuticos trabalham, é um nicho de trabalho também bastante importante, e as auditorias internas, né, que todas as clínicas e grandes hospitais, grandes instituições precisam de uma auditoria interna, bem como os planos de saúde, né, para a questão dos medicamentos novos. Existem muitos farmacêuticos que estão inseridos nesse processo de auditoria e de possibilidade de avaliação de novas tecnologias. Falamos muito aqui sobre todos os momentos em que o farmacêutico de oncologia ele pode atuar, né? E eu acho que para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, a gente tem que falar sobre o mercado de trabalho do farmacêutico de oncologia, porque muitos, como a gente sabe, que tem muitos estudantes, e é importante que todos saibam que hoje em dia, para se inserir nesse mercado de trabalho, é importante, né, tem uma resolução 640 de 2017 que estabelece uma titulação mínima para que algum farmacêutico trabalhe em oncologia. E por que se verificou isso? Porque é uma atividade extremamente específica, né? Uma atividade que lá na resolução 220 foi atribuída e privativamente à atuação do farmacêutico para esse preparo de antineoplásicos, e por conta disso, então, se exigiu uma titulação mínima para desenvolvimento dessas atividades. Nessa resolução, existem várias possibilidades de se ter essa titulação mínima, né? Ser portador do título de especialista, né, que é emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, ter feito residência na área de oncohematologia, ter feito algum programa né, ser aluno de algum programa de pós-graduação, né, que seja reconhecido pelo MEC, que seja na área de farmácia oncológica, ou alguns profissionais que trabalharam com atividades de oncologia até o ano de 2020, dezembro de 2020, poderiam averbar, né, essa atividade, também se tornando habilitados para trabalhar e para manipular quimioterápicos. Então, vocês que estão escutando aqui a palestra, que estão nos prestigiando aqui e que têm interesse em trabalhar com essa área, que é extremamente interessante, importante,
e dar uma projeção no mercado de trabalho, vocês já têm que saber que é necessário buscar essa certificação, essa qualificação para atuar. Então, o mercado de trabalho, ele tem uma atividade extremamente específica, né? Mas o farmacêutico especialista em oncologia, ele pode se inserir em vários âmbitos, né? Hospitais públicos e privados, clínicas de oncologia, na indústria farmacêutica, como eu já relatei, empresas de treinamento e capacitação, auditorias internas, na própria área comercial, como representante comercial, distribuidoras de medicamentos, né? Às vezes também tem distribuidores específicas para medicamentos oncológicos e é necessário ter um profissional habilitado para isso. Então, de maneira geral, é um mercado extremamente receptivo, né, com muitas vagas no setor, né, tendo em vista que a gente tem uma necessidade de um currículo diferenciado. Então, quem tem interesse em migrar para essa área, é uma área extremamente interessante, extremamente qualificada, que possibilita a gente uma ampliação, né, de conhecimento e de inserção muito grande. Então, acho que vale a pena. Acredito que todos nós do grupo de oncologia de trabalho somos completamente apaixonados pela área. Eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui e eu agradeço ao Conselho por nos possibilitar trazer esse nicho, né, de trabalho para as pessoas que não têm conhecimento ou que estão se formando ou que estão estudando. O que é importante da gente saber, pode passar, Fê, é que o nosso maior compromisso são essas pessoas que estão aqui, é o nosso paciente, é o paciente que está esperando a nossa produção, né, os quimioterápicos, que está esperando a nossa consulta farmacêutica, que está esperando a avaliação de todo o processo farmacoterapêutico que o farmacêutico de oncologia faz. Então, esse é o nosso maior compromisso. E, além disso, o nosso maior compromisso é com a nossa profissão, né, que somos... estamos aqui lutando, né, por uma profissão digna, por uma profissão extremamente qualificada. Então, eu sempre costumo dizer, pode passar, Fernanda, costumo trazer essa pergunta para todo mundo que participa das palestras e cursos, né, quem quer se juntar a nós? Porque eu acho que é muito interessante a gente convidar os profissionais farmacêuticos a fazerem parte, né, da nossa equipe de trabalho, se qualificar para ser um farmacêutico de oncologia, e eu digo para vocês que é extremamente gratificante. Eu falo em meu nome e com certeza em nome de todos os colegas que atuam nessa área. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Conselho por ter deixado a gente falar um pouquinho da nossa atividade. Depois as meninas do Conselho vão passar os nossos e-mails e contatos, e a gente está à disposição, né, para quem quiser fazer questionamentos. Agradeço muito e obrigada.